E aí, sejam bem-vindos a Filmact. Hoje eu trago uma história pra vocês que eu diria que é uma mistura de Velozes e Furiosos com um filme de terror. Porque a gente adora traumatizar as pessoas com história de aplicativos, talvez. Esse é o nosso quadro Minha História Dava um Filme. Talvez você que está nos assistindo seja uma pessoa muito bonita, sensual e dê muitos matches nos aplicativos por aí, não é mesmo? Não que eu faça isso, né, gente? Imagina. Até que você acaba marcando o encontro e quem acabou se ferrando foi a Ana, que mandou a sua história pra gente lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, corre lá. Obviamente ela não se chama assim, mas eu vou chamá-la desse jeito porque eu não vou expor a menina, né, gente? Ana conheceu um rapaz chamado Luiz, que morava em outra cidade, um pouquinho longe de onde ela morava, através de um aplicativo de relacionamento. O papo foi fluindo e tal, eis que Luiz topou ir pra cidade da Ana conhecer ela. Só que ele fez um pedido peculiar pra Ana. Ana, meu anjo, será que eu poderia passar aí na sua casa à noite pra te levar numa fazenda que tem perto aí da sua cidade? Eu vou te dar 5 segundos pra você tentar adivinhar se a Ana topou ir pra fazenda com um cara desconhecido do aplicativo. O que a gente não faz pra dar uns beijinhos, né, Ana? Óbvio, né, Guilu, que a gente vai pra uma fazenda no meio do nada com um cara que a gente acabou de conhecer no aplicativo de pegação. Jamais faria isso. Eis que então Ana entra no carro de Luiz e eles começam a conversar. Ela inclusive me disse que ele era bem gatinho. O papo tava fluindo, o clima tava esquentando, até que Luiz fala pra Ana que ele mexe com uns bagulho de espírito. E ele diz também que quando ele sentia os espíritos perto, quando alguma coisa ia acontecer, o corpo dele arrepiava todinho. Eis que então eles seguem o percurso, Ana não desiste porque ela é brasileira, ela é guerreira e ela quer dar uns beijinhos, né não? Chegando lá na fazenda, Luiz sugere para Ana que eles saíssem do carro para dar uns amassos, olhando a noite estrelada, cheia de espíritos. Ao sair do carro, então, os dois começaram a se pegar e o clima tava esquentando. Ai, que delícia! Até que Luiz interrompe o ato maravilhoso para dizer para Ana que ele estava sentindo a presença de alguma entidade, alguma coisa estava se aproximando deles e ele não estava se sentindo bem. Ana, agora muito sensata, não é mesmo? Estava se borrando toda e pediu para Luiz levá-la embora. Ele insistiu para que eles ficassem, ainda disse que faz parte da vida. Espíritos existem, eles estão aí ao nosso redor, não é mesmo? É aquele ditado. Vamos fazer o quê? Vocês devem estar achando a Ana muito louca, né? Pô, eu teria saído correndo, como que ela não faz nada? Calma, gente, segura a audiência aí, segura. Ela disse que não conseguia enxergar absolutamente nada do que ele estava vendo naquela mata, mas que a energia do ambiente estava realmente pesada. Quando eles voltaram a se pegar e o cara paralisou do nada. Luiz, então, depois de um tempo paralisado e Ana sem saber o que fazer, ele olha pra ela e diz: Ana, eu preciso caminhar em direção à mata. Eu preciso ir até lá. Ana disse que Luiz começou a caminhar lentamente em direção à mata, se aproximando cada vez mais de onde ele dizia que estava vendo a tal coisa. A primeira reação que ela teve foi abrir a porta do carro e, graças a Deus, a chave estava lá dentro. Ana toma uma atitude épica. Ela deu a partida no carro do cara e... ela ainda nos relata que conseguia ver ele correndo através do retrovisor em direção ao carro, desesperado, mas ela não pensou em um momentinho parar o carro, né, pra ajudar ele ou colocar ele de volta lá dentro. Sensata, né, amores? Sim, ela roubou o carro do cara pra salvar a sua vida, né? Imagina, vai que o cara, sei lá, tava possuído, ele era um maníaco. Meu Deus do céu, Ana, ícone. Ela rapidamente chegou na cidade chorando, desesperada, ligando pra todos os amigos, contando o que tinha acontecido. E como a gente tem amigo, a gente tem tudo, né, amores? Eles foram lá, acalmaram ela. Eis que o boy ligou. Na ligação, ele chamou a Ana de louca, de retardada, que ele não lembrava de nada daquilo, que era pra ela devolver o carro dele. Ana, para não vê-lo novamente, combinou com um amigo de Luiz para que ele o levasse o carro até o local onde ela o abandonou. Ana realmente ficou assustada quando Luiz disse pra ela que ele não se lembrava de nada daquela noite. Será que ele estava fazendo uma brincadeira de muito mau gosto com a Ana? Ou será que ele realmente estava possuído? Mas de uma coisa Ana tem certeza, a energia daquela noite estava muito ruim e muito pesada.
O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. E se você gostou dessa história e quer ouvir outras, deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho para receber as novidades e comenta bastante. E é claro, se você tem alguma história para me contar, eu vou adorar ler. É só mandar e me seguir lá pelo Instagram, @guiluca. Facinho. Beijo, gente. Vejo vocês no próximo vídeo.